da imprensa, mais uma tendência. Fazia tempo que não tínhamos entrevistas coletivas, mas não por falta de trabalho, e sim por a questão da pandemia. Mas o ritmo de trabalho da Polícia Federal não diminuiu aqui no Paraná durante essa pandemia. A gente continua atuando firmemente em todos os cantos do estado. Para quem não está entendendo, galera, é a coletiva de imprensa falando aí sobre a ação que prendeu o vagabundo do Cláudio Oliveira, beleza? Questões ambientais e agora, mais uma vez, aqui uma investigação complexa de crimes financeiros que demonstra que a Polícia Federal continua mantendo o ritmo grande e alto de investigações de alta complexidade aqui na nossa área de crimes financeiros. Então, a gente vai passar a palavra aqui para o pessoal especializado na área de investigação, que vão poder dar os detalhes dessa investigação que tem seu auge hoje. Bom dia a todos. Na manhã de hoje, a Polícia Federal deflagrou a Operação Diamond. Aproximadamente 90 policiais federais foram às ruas aqui na cidade de Curitiba e região metropolitana com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atuava em uma corretora de criptomoedas. As pessoas que faziam parte desse grupo captavam os recursos, mas desviavam em proveito próprio. Estima-se que o prejuízo causado aos investidores atinge a cifra de 1,5 bilhão de reais. Aproximadamente 7 mil investidores foram lesados pela organização criminosa. Essas pessoas serão investigadas pela prática dos crimes de estelionato, crime contra a economia popular, crimes falimentares, lavagem de dinheiro e outros crimes. Na manhã de hoje, foram sequestrados e apreendidos diversos bens imóveis e também veículos de luxo. Esses bens serão leiloados e os recursos auferidos com a alienação desses bens serão revertidos em favor das pessoas que foram lesadas pela organização. Vou passar a palavra agora para o delegado Passi, que é o presidente das investigações, que vai passar, então, informações detalhadas sobre os trabalhos. Bom dia a todos. Na esteira do que o Dr. Fux relatou, eu só vou fazer um parênteses que os fatos aqui sinteticamente trazidos nessa coletiva não significam atribuição de culpa antecipada a nenhum dos investigados. Trata-se apenas de um dever da Polícia Federal, diante de uma investigação complexa e com possíveis vítimas por todo o território nacional, a necessidade de trazer uma explicação da investigação, dos fatos, do que foi apurado e do que a gente espera alcançar no âmbito criminal e no âmbito da reparação do dano causado por esse grupo investigado às vítimas, que podem chegar a cerca de 7 mil pessoas. Esse grupo empresarial ganhou notoriedade no Brasil de 2017 a 2019 pela negociação de criptomoedas e pelo volume alcançado nas transferências. Particularmente em 2019, os volumes negociados, segundo o grupo noticiava, chegavam a cifras de 500 milhões por dia de moedas negociadas, algo extremamente expressivo. E isso era uma característica do grupo que trazia a imagem de sucesso, de riqueza, de luxo com as operações, e isso refletia-se no modo como se apresentavam seus administradores e, em particular, o principal investigado, que era o líder do grupo e o líder dessa organização criminosa. Em 2019, subitamente, no começo, maio, o grupo informa o bloqueio do saque de todos os saldos dos seus clientes nas plataformas. Evidentemente que isso significava a retenção de valores milionários de milhares de pessoas, e o grupo deu uma explicação pública de que havia sofrido um hackeamento, um ataque cibernético, e por isso, por cautela, para saber a dimensão daquele dano que alegava ter sofrido, resolveu bloquear os saques. Protocolou, então, logo após, na Polícia Civil do Estado do Paraná, uma notícia-crime, alegando ter sido vítima do ataque cibernético, mas por cerca de 6 meses, o inquérito que era conduzido no Ciber, aqui de Curitiba, não teve êxito porque o grupo e seus administradores, o seu principal administrador, simplesmente não cooperou
com as investigações que, em tese, o favoreceriam e permitiriam a retomada das atividades econômicas e o desbloqueio dos saques, que era o que mais preocupava os seus investidores. Paralelamente, nesse período em que o inquérito não andava, o grupo começou a dar as mais diversas justificativas para os seus clientes, que, no sentido de que vamos sim fazer acordos, vamos desbloquear paulatinamente os saques. Firmavam-se acordos extrajudiciais, mas no momento valores eram revertidos e devolvidos. Caloteiro, nunca pagou ninguém. Na operação dos saques. Então, com a conclusão do inquérito da Polícia Civil de que não havia sido o grupo, não haviam provas, porque o grupo não colaborou, não foi encontrados indícios suficientes do hackeamento, aquele inquérito foi arquivado, com promoção de arquivamento pelo Ministério Público Estadual, e a mesma delegacia instaurou um inquérito para apuração dos crimes de estelionato contra a economia popular, pois os indícios eram muito fortes, no sentido de que não era o grupo a vítima no ataque, mas era o grupo que teria cometido crimes contra os seus clientes. Nesse período também, o grupo começou a sofrer muitas medidas cíveis de bloqueio de bens, constrições judiciais, decorrência de ações que eram protocoladas pelas suas vítimas em todo o território nacional. Muitos boletins de ocorrência também foram registrados por esses crimes em diversas delegacias no Brasil. E o grupo, com a conclusão do inquérito que lhe desfavorecia e a abertura de um novo inquérito que em tese, lhe atribuiria culpa por diversos crimes, fez uma manobra e iniciou um processo de recuperação judicial numa vara de falência aqui de Curitiba. Valendo-se ainda da imagem de que era um grupo que efetivamente movimentou milhões, que era lícito, que tinha ainda muito patrimônio, eram pessoas em tese bem-sucedidas, e aquilo era um ataque, uma falha na plataforma que seria tão logo resolvido com a reorganização do seu passivo. Isso seria feito pela recuperação judicial, que era uma das justificativas que eles davam. Obteve sucesso e sustou-se todas as ações cíveis no âmbito nacional contra o grupo. Então, o grupo conseguiu fôlego para continuar não resolvendo o problema das suas vítimas. Ofereceu o grupo, então, como garantia de que poderia sim pagar todas as pessoas lesadas, uma carteira de criptomoedas em que havia indicação de constar cerca de 7 mil bitcoins, que em cotação atual alcança cifras bilionárias. O juízo reconheceu, então, que o grupo poderia continuar suas atividades, permitiu que retomasse as atividades. O grupo negociou via outra exchange do grupo empresarial novamente transações de criptomoedas, e a gente verificou que novamente não houve o retorno do saldo daqueles clientes que reinvestiram dinheiro no grupo após a recuperação judicial já estar em andamento. O juiz, então, pediu que o grupo liquidasse parte de seus bitcoins, ou a totalidade, para poder trazer aquele dinheiro para juízo e para poder começar a organizar as dívidas e devolver o dinheiro das pessoas. Ocorre que o grupo verificou, se apresentou dados de outra carteira, e uma peculiaridade, e aqui o grupo se valeu de características novas das transações de criptomoedas, nesse caso específico de bitcoins, porque ele encontrou, isso a gente tem bastantes indícios nesse sentido na investigação, identificou carteiras na blockchain, que é o livro de registro desse tipo de transação encontrado na internet, acessado na internet, carteiras que continham 7 mil bitcoins, e apresentou para o juízo dizendo que era proprietário daquelas carteiras. Valendo-se ainda de uma certa inexperiência de operadores de direito, de empresários, de clientes, o grupo conseguiu iludir também o Poder Judiciário, pois não era proprietário daquelas carteiras, não apresentou as chaves privadas, apresentou chaves privadas de carteiras que tinham movimentado $1, $2. Então, o grupo valia-se de informações falsas, valia-se das informações descentralizadas e transparentes das negociações de bitcoins para encontrar na blockchain
três carteiras que continham 7.000 bitcoins e se apresentar como proprietário daquelas carteiras, o que passava para o juízo, para seus clientes, ao menos uma esperança de, não, o grupo tem patrimônio, pode desbloquear os nossos saques, nós vamos reaver os nossos valores retidos. Mas verificou-se que tratava-se de outro instrumento ardiloso para enganar não só as vítimas, mas aqui para enganar o Poder Judiciário. Ao longo da recuperação judicial, o grupo passou a se desfazer também de patrimônio, vendendo veículos por preço abaixo do preço praticado no mercado, desfazendo-se de joias e valendo-se aqui de laranjas para movimentar recursos à margem da contabilidade oficial, da margem da contabilidade que o Poder Judiciário teria controle, já que as empresas estavam em recuperação judicial. Por esses fatos que não cessaram, de lapidação de patrimônio, ocultação de recursos, empréstimo de informações falsas, é que foram decretadas medidas de prisões na data de hoje. A Polícia Federal, com essa apuração, busca, óbvio, não só consolidar ainda mais as provas de materialidade e autoria dos crimes investigados, mas de alcançar a maior quantidade possível de bens para que eles sejam revertidos em proveito dos clientes, para vítimas desse esquema criminoso que estamos investigando. Acho que é um relato sintético. Se os senhores da empresa tiverem outras perguntas, os doutores também podem esclarecer. Aqui, doutor Maurício Freire, da RPC. A empresa chegou a usar o dinheiro dos clientes para realizar as transações com bitcoins, chegou a operar na legalidade, ou durante todo o tempo ela subtraiu esse dinheiro para ficar em posse dele? A pergunta é muito boa, porque vai explicar um modo como a gente identificou que o grupo transmitia a aparência de que estava ocorrendo tudo dentro da legalidade, que os seus clientes estavam obtendo lucros. Houve sim negociação de criptomoeda, a gente constatou por dados de blockchain, de carteiras das corretoras do grupo, houve. Ocorre que o grupo, em determinado momento, criou um instrumento, e aqui eu vou fazer uma analogia, seria mais ou menos uma blockchain privada. O que hoje atrai tantos investidores, seja para fins lícitos, e infelizmente seja para fins ilícitos, é que as informações da blockchain são descentralizadas, então você não tem um órgão nacional, um órgão internacional que possa te dizer quem é o dono dessa carteira, quem foi responsável por essa transação. Isso está na internet, mas você não tem quem possa identificar o dono de uma carteira ou outra. E isso é assim porque é descentralizado. São diversas pessoas que atuam na mineração das criptomoedas que atestam quando alguém faz uma ordem de uma transferência de uma criptomoeda falando, não, aquela transferência ocorreu sim, então vamos registrar na blockchain, e aquilo fica cravado na blockchain, que é acessável publicamente, e você atesta que aquilo existiu, você não tem como manipular aquele tipo de dado. O grupo criou uma ferramenta que ela permitia, e assim, legal, era mais rápida que a blockchain. Só que não havia essa transparência, essa descentralização. Era a empresa dona do livro registro das transferências. Então, o grupo tinha 3 corretoras, 3 exchanges, e as pessoas, por meio desse instrumento, que não era a blockchain, era o instrumento criado pelo grupo, faziam transferências de cripto da moeda que o grupo falava que operava-se por esse instrumento, entre as 3 corretoras, e nas 3 corretoras havia diferença de preços para negociações dessa moeda. Então, você podia vender mais cara numa e mais barata na outra, e isso podia ser feito o dia inteiro por intermédio desse instrumento, e os seus investidores ganhavam com spread, ou ao menos acreditavam ganhar, porque isso era apenas refletido dentro do software, do instrumento criado pelo grupo, em que o cliente acessava a sua plataforma e acreditava ter aquele saldo. Mas o que a gente verificou é que a partir do momento que o recurso ingressava, fosse por débito
por transferência bancária nas contas do grupo. Fosse mesmo por transferência de criptomoedas para exchanges, para carteiras das exchanges, aquele valor era desviado conforme os responsáveis pelo crime dentro da empresa desejavam. Então, você tinha uma aparência de legalidade através de um instrumento que não era blockchain, que sim, aquele garante a integridade das transferências, das transações, mas era um instrumento que o grupo criou, que o grupo manipulava e, em tese, só o grupo atestava se aquele número existia ou não. Mas o que a gente viu é que, a partir do momento que o recurso ingressou nas contas do grupo, ele era desfiado principalmente pelo seu líder. Sara da Band de Paraná. Eram 3 corretoras, né? A princípio eram principais beneficiados, era o chefe, a esposa e alguns investigados. Nós temos um número de quantas pessoas estavam envolvidas. Nós temos também que pelo menos 7.000 pessoas tinham sido lesadas. Esse número pode ser maior, você falou em âmbito nacional? A respeito dos sujeitos ativos dos crimes, vamos assim dizer, o responsável, o líder, sua esposa, um funcionário de confiança com alto cargo diretivo, que também foi preso hoje, investigado pela possível prática desses crimes. Johnny, foi o Johnny. Uma companheira dele, que é investigada por ter conscientemente emprestado seu nome e contas para movimentação de recursos paralela ao controle da falência. Lucinara. Isso permitia o grupo entrar qualquer recurso e se desfazer de qualquer bem que, em tese, não poderia e movimentava por conta dessa pessoa que funcionava como uma laranja, vamos dizer assim. Alguns outros investigados hoje, alguns presos, também porque auxiliaram na dilapidação do patrimônio. Então, pessoas que transacionaram, sabiam que a empresa e o líder tinham bens bloqueados, que compunham um patrimônio das empresas recuperandas, e ainda assim negociavam com eles, então auxiliavam a dilapidação do patrimônio. Uma questão que eu acho que é importante trata-se de um indivíduo extremamente habilidoso para a prática desse crime de enganar as pessoas. Durante a apuração, nós constatamos que ele já havia sido preso por uma investigação da Suíça em Portugal, foi extraditado no final dos anos 2000 para a Suíça e para cá retornou alguns anos depois. Mas isso, com clientes, com pessoas próximas a ele falava que, na verdade, ele era um grande empresário com grandes posses e grandes investimentos, bens no exterior. Setinho nato, filho! Sua formação. Vislumbrou-se também que o indivíduo foi aos Estados Unidos da América, onde lesou pessoas também, e de lá saiu irregularmente, então retornando ao Brasil, isso já próximo do começo das atividades do grupo de negociação de criptomoedas. Em relação aos clientes, a gente estimou esse valor de 7.000, na verdade, fazendo referência ao valor que um administrador judicial nomeado pelo juízo da falência apurou de pessoas que são credoras do grupo. Não são desse universo, não são todas, mas na imensa maioria são sim pessoas que investiram e têm até hoje seus valores bloqueados. Mas são pessoas que vieram desde o início do alegado hackeamento, em que gerou toda essa crise para os seus investidores, pessoas que foram contratadas pelo grupo, sejam advogados, outro tipo de prestadores de serviço, que também não tiveram remuneração, eram enganadas por promessas de pagamentos, por promessa da existência de patrimônio, e prestavam serviços que também não foram remunerados como devido. Então, são pessoas que também foram lesadas, outro tipo de vítimas dos golpes, advogados, contadores. Então, temos um universo que não se limita às pessoas físicas, pessoas jurídicas que investiram nas plataformas, mas também a esse tipo de prestador de serviço que também foi lesado pelo inadimplemento pelo grupo. Bom dia, William, aqui da Rádio CBN Curitiba. Só para, então, consolidar, foram 5 ou 6 pessoas presas,
Só para saber quantas foram. 5 pessoas presas. 5 pessoas presas, que seriam um casal ali, o líder e a esposa, um dos investidores e a esposa, e mais a esposa, que seria uma laranja, no caso, e mais um dos parceiros ali. Foi o líder, a sua esposa, a sua companheira, o seu braço direito na empresa e uma pessoa que o auxiliou na dilapidação de patrimônio. Beleza. Só para perguntar sobre essas 3 empresas ali, que elas funcionavam entre elas, né? Não ia para blockchain. Na verdade, eles criaram uma criptomoeda deles mesmo para operar esse tipo de valor, ou seja, passavam para as pessoas que elas comprariam criptomoedas independente de onde seria e movimentava só ali dentro, ou seja, essa criptomoeda não existia? É mais ou menos, é basicamente isso. A pessoa podia investir criptomoeda que existe, principalmente Bitcoin. Ela podia aportar Bitcoin no grupo, podia negociar Bitcoin por intermédio das plataformas. Mas se ela quisesse fazer a operação de transação entre as 3 e ganhar com spread, que era uma coisa que atraiu bastante número de pessoas, eles operavam com uma moeda que só existia dentro da plataforma, então criada pelo grupo. O que garantia, mais uma vez, como eu disse, o controle deles sobre a existência ou não daquele valor em plataforma, se aquilo estava sob controle do cliente, que a gente viu que agora que nunca esteve. Que a partir do momento que o valor que o cliente, digamos assim, honestamente ali, acreditando ser tudo certo, depositava, aquele valor já entrava num bolo que era administrado para os fins ilícitos que o líder do grupo assim desejava, Cláudio, como quisesse. Doutor, complementando a pergunta, na prática, então, o cliente, o investidor, ele via os números nas plataformas do grupo, mas aqueles números, na verdade, não existiam, os valores ali não existiam. Era isso na prática? Porque, vamos dizer assim, na prática, sim, porque o grupo também tinha outro artifício para controlar a liquidez e impedir que as vítimas de uma hora para outra desejassem sacar todos os recursos que, como a gente viu, não iam estar disponíveis para todos que tinham ali aportado. Havia uma limitação diária de saques. Acredite-se ali que era valor de 50 ou 30 mil reais. Então, a pessoa não podia imediatamente sacar tudo que ela havia investido. E como esse spread, com essa operação feita entre as 3 corretoras, praticamente garantia lucros diários, a gente viu até que investidores criaram robôs para operar esse tipo de transação sem precisar do toque da pessoa. E que investidor que vendo um lucro fácil, diário, em tese limitado, vai tirar os seus recursos da plataforma. Então, o grupo valia-se dessa imagem, dessa apresentação de lucros limitados. Não eram lucros astronômicos. O spread era um valor pequeno, a diferença das negociações. Mas era uma rentabilidade certeira e diária. Então, vamos dizer assim, a pessoa não tinha por que, de uma hora para outra, desejar tirar o recurso. Ela acreditava que aqueles valores na plataforma estavam ali e pertenciam a elas. A partir do momento em que o grupo bloqueia, as pessoas quero sacar, ali daquele momento já os valores lá dentro já tinham há muito tempo sido destinados a outros fins, já estavam sendo destinados para outros fins. Não havia, vamos dizer assim, a correspondência daquilo que estava na plataforma com a realidade dentro das contas do grupo ali. Enfim, para dar a volta no que você falou, não correspondia à realidade o valor que estava ali na plataforma para a pessoa. A pessoa não tinha total controle, não é igual você hoje tem o valor de sua conta, você quer sacar, o valor vem para você. Não, aquilo não ia acontecer dentro do grupo. Doutor, bom dia. Thaís da RIC. Foram apreendidos bens, dinheiro, carros de luxo. Tem ideia do valor? E serão bens que serão leiloados. Explica direitinho para a gente isso. E a investigação continua? Tem outros suspeitos, né? Já que essa organização agia em todo o país? A respeito dos bens, a gente acredita, aqui talvez até no nosso pátio hoje deve ter algo de 2,5 milhões em veículo, alguma coisa assim.
foram locais, houve apreensão de dinheiro em alguns locais, houve apreensão de joias, de relógios, especificamente na residência da esposa, apreensão de recursos em espécie, relógios e muitas artigos de luxo, bolsas, sobretudo, bolsas caras. A gente viu na investigação uma mera análise fiscal, nota fiscal dos investigados, em que os valores gastos com produtos, peças de roupa, bolsas, eram enormes. Então, o que mostrava que o dinheiro ali dos investidores estava sendo literalmente torrado de acordo com os desejos e a ganância dos responsáveis pelo esquema criminoso. Eles vão ser, seguindo-se o curso do procedimento dentro da legalidade do que a lei determina, possivelmente alienados, possivelmente haverá compartilhamento da toda a investigação com o juízo da falência, pois acredito que todo o patrimônio aqui que possa ser identificado e caracterizado como adquirido com recursos do esquema possa ser revertidos para os seus credores. E a outra pergunta, sim, as investigações continuam. Alguns indivíduos hoje foram objetos de busca, pois mantém ainda uma relação não totalmente esclarecida com o líder do grupo criminoso. Transacionaram e transacionam com ele recursos em espécie, alguns até em criptomoedas. Então, são pessoas que, após concluirmos aqui alguma análise preliminar do material apreendido, serão certamente ouvidas na investigação. E os caminhos que vamos chegar não sabemos ainda por hora, mas a ideia principal, além da identificação e materialização dos crimes, é rastreamento e recuperação patrimonial. Eu acredito que, diferentemente dos anos que a gente, particularmente eu aqui trabalhando na Operação Lava Jato, que a vítima era a sociedade, era um crime de corrupção, aqui nós temos, isso eu acho até praticando de uma forma diferente, são pessoas lesadas, pessoas que a gente sabe quem é, com CPF, com CNPJ, e uma resposta para esse tipo de pessoa lesada além das medidas cumpridas hoje, que a gente cessa, ao menos por hora, esse tipo de atividade, é obter alguma reparação patrimonial. Tem mais duas questões aqui. A primeira é quando que o grupo começou a operar e a partir de quando eles começaram a pegar esse dinheiro dos investidores e utilizar de outras formas. E aí a outra questão, depois, é sobre essa tentativa com a justiça de pedir aquela questão judicial que eles apresentaram uma carteira de bitcoins que não era deles e tal. Eles chegaram a enganar mesmo o juiz e a ação deles foi na falta de conhecimento do judiciário sobre essas questões que envolvem muitos termos e muita tecnologia, foi isso? A respeito das atividades do grupo, acredito que iniciou-se em 2017, a gente viu que o principal investigado adquiriu primeiro uma, aí depois adquiriu as duas outras, ele até não pagou pessoas que foram responsáveis por vender as primeiras corretoras para ele. Então, a gente tem lesados lá desde o começo. E aqui eu careço de mais informações que certamente a gente vai ter ao longo das investigações, das análises dos materiais apreendidos, a respeito de se houve desde o começo a destinação para os fins ilícitos. Não vou falar a minha opinião, mas a gente acredita, ali próximo da notícia do bloqueio dos saques, ali já era, até pelas notas fiscais que datavam de 2018 e pelos tipos de gastos, que eram artigos de luxo desnecessários em grande quantidade, pagamento de serviços para festas caríssimas, promoção de eventos com pessoas da mídia, tudo que ele é investido para valorizar a imagem, para continuar captando clientes e para continuar propiciando o crime. A gente só vai saber exatamente
se foi desde sempre ou se foi só a partir do momento, só com a conclusão das investigações. E é por isso também um dos objetivos das medidas cumpridas hoje. A respeito da apresentação de dados de carteiras ao juízo falimentar, com ferramentas aqui da Polícia Federal, a gente até, num primeiro período, considerou que ele poderia sim ser o proprietário daqueles valores, dos valores dentro daquelas carteiras apresentadas. Mas a gente constatou, isso está nos autos, foi mapeada toda a realização das transferências, e a gente viu que se ele fosse proprietário das duas carteiras que ele apresentou, na verdade ele seria proprietário de 14 mil bitcoins, que a gente já viu, em determinado momento as duas carteiras tiveram 7 mil, então ele não poderia ser proprietário de 14 mil, um fato que chamou a atenção pela falsidade daquela informação. E a outra que ele apresentou, e aqui valendo-se, de certa forma, da falta de conhecimento dos operadores do direito, de alguns dos demais envolvidos no processo falimentar, administrador, contadores, advogados, de que apresentou uma chave privada e alegou que ela, vou dizer assim, abria a chave pública daquela carteira, mas ninguém, nem administrador, ninguém fez um teste para ver se aquilo funcionava, porque o principal investigado alegou que, e aí até me carece as palavras, mas ele se valeu dessa falta de conhecimento para dizer que não podia abrir aquela carteira frente ao Poder Judiciário, pois poderia perder os valores, algo assim. Então, não houve o teste daquela chave para ver se abria aquela carteira. Isso está no documento de uma ata. Então, essa informação falsa está documentada. A materialidade daquele crime está ali. Então, valendo-se dessa falta de conhecimento, ele conseguiu estender o crime e a impunidade, pois acreditava-se, até hoje, agora, com as informações da Polícia Federal, a gente pode, com um grau maior de certeza, afirmar que aqueles valores, aquelas carteiras nunca foram de titularidade do principal investigado. Não, desde 2020, no final de 2019, quando eles inicia-se o processo de recuperação judicial, eles possuem autorização para voltar às atividades. Até meados, ali, metade de ano, eles ainda operaram através de uma quarta corretora. Não houve, como eu disse, as pessoas que investiram ali, nem todas, a grande parte não conseguiu reaver os valores, e desde meados de 2020 o grupo não operou mais na negociação de criptomoedas. O grupo chegou a ter, ali no endereço, no bairro Batel, aqui em Curitiba, 3 andares de um prédio de alto padrão comercial. Mas, por conta de diversas ações cíveis que sofreu, pedidos de bloqueio, ausência de pagamento de aluguéis, então, o grupo, como eu disse, não, ali naquilo que eu falei da questão dos lesados, não foram só os investidores, foram também pessoas que não tiveram saudados o pagamento de aluguéis, os contratos de locação, e a principal sede foi um desses casos. Então, o grupo perdeu 2 andares, a partir do momento, um andar só funcionava, a gente viu durante a investigação, para o investigado ir lá, a gente não sabe para fazer o quê, mas certamente não era para tratar da reorganização das contas das empresas e para pagar os seus credores. E até recentemente a gente viu que eles abandonaram aquele prédio e estavam recentemente movidos para um outro prédio aqui em Curitiba, que também foi objeto das buscas. Delegado, somente para concluir aqui, eu vou trazer os questionamentos feitos pelo Cláudio Rabin, do portal do Bitcoin. Ele é de outro estado, não pôde estar presente aqui, também solicitou que fossem elucidadas algumas questões. Primeiro, ele quer saber se a PF conseguiu apreender alguma quantidade de Bitcoin em posse das empresas investigadas e, se sim, quanto foi apreendido. A respeito da apreensão de Bitcoins, hoje não foram cumpridas as ordens para apreensão de Bitcoins. A gente não identificou e a gente fez esse tipo de diligência de tentar ver nas carteiras do grupo, na blockchain, quais teriam saldo e nenhuma tinha. Então,
gente pensou naquele primeiro momento, então essas 7 mil podem ser dele, então a gente teria que ter feito, eu iria fazer algum tipo de medida constritiva naquelas carteiras, mas depois identificou-se também que aquelas carteiras não eram dele. Nesse momento não foram executadas, não foram cumpridas ordens, apreensões de bitcoins, mas no material apreendido, identificados dados que permitam encontrar carteiras com valores, ou mesmo dispositivos físicos, isso já foram encontrados, que podem conter valores, algumas carteiras físicas de criptomoedas que foram apreendidas, vão ser prontamente analisadas e as medidas necessárias para a apreensão daqueles valores serão imediatamente requeridas ao juízo. E por fim, aqui trazendo mais uma pergunta do Cláudio Rabin, ele quer saber se a PF encontrou alguma conexão entre as empresas investigadas na operação de hoje com outras empresas do ramo. Nós encontramos, sim, identificação com uma empresa que, coincidentemente, no estado de São Paulo, parece ter percorrido o mesmo caminho. Atlas! Bloqueou-se os saques dos clientes, iniciou-se um processo de recuperação judicial também em São Paulo, no estado. Me falta, nesse momento, a informação precisa de qual vara e qual cidade. Mas, recentemente, essa empresa teve a decretação da sua falência. E, pelos materiais e por diligências feitas no bojo da investigação, verificou-se que o principal investigado tinha também, vamos dizer assim, um bom e próximo relacionamento com o líder desse grupo de São Paulo. Muito obrigado, então. Agradecemos a presença de todos os profissionais de imprensa aqui que nos acompanharam nesta manhã e declaramos encerrada a presente entrevista coletiva. Informamos também que não haverá o quebra-queixo após a conclusão. Pessoal, esse final aqui eu vou estar reprisando para vocês aqui, quem estiver acompanhando até o final, tá? E vou botar também a abertura do vídeo, tá? Eu acredito muito que seja a Atlas Quantum. Pelo perfil, pelo patamar milionário, tudo indica ser a Atlas Quantum. Vamos lá, de novo. Nós encontramos, sim, identificação com uma empresa que, coincidentemente, no estado de São Paulo, parece ter percorrido o mesmo caminho. Atlas! Bloqueou-se os saques dos clientes, iniciou-se um processo de recuperação judicial também em São Paulo, no estado. Me falta, nesse momento, a informação precisa de qual vara e qual cidade. Mas, recentemente, essa empresa teve a decretação da sua falência. E pelos materiais e por diligências feitas no bojo da investigação, verificou-se que o principal investigado tinha também, vamos dizer assim, um bom e próximo relacionamento com o líder desse grupo de São Paulo. Ah, vagabundo! É isso aí, galera. Cláudio foi preso. Próximo, Rodrigo Marques. Um abraço.